Fala, senhores, estamos de volta aqui no canal para falar de São Paulo. Primeiro, um pouquinho distante, eu sei, mas estamos de volta em território hostil ainda, não é o ideal, mas seguimos do jeito que dá. Primeiro, quero agradecer de novo pelas inscrições, pelos comentários, pelos likes, pelas sugestões. Caixa de comentários sempre aberta para isso. Vamos falar do bônus, da premiação que o elenco do São Paulo vai receber caso se classifique para pré-Libertadores. Informação exclusiva e quentíssima hoje que a gente deu no UOL, hoje cedo. Esse bicho que o São Paulo, que a diretoria do São Paulo agora promete para o elenco, tem algumas questões aí que a gente precisa conversar sobre, não é bem lá um bicho. Vamos começar do começo. O São Paulo, no início do ano, decretou junto com o elenco, combinou junto com o elenco, que pagaria uma premiação caso o time se classificasse para a Copa Libertadores. Tanto pela Copa do Brasil, fosse pelo Campeonato Brasileiro, através do G6, no caso do G4 inicialmente, tanto fosse pela própria Libertadores se fosse campeão. Haveria uma premiação para o time se classificasse, se o time se classificasse de alguma forma. Isso não deve acontecer. E com isso, a diretoria do São Paulo, foi até uma iniciativa do próprio Júlio Casares no sábado, passou a entender que não existia e que precisava adequar uma premiação para a equipe caso ela se classificasse para pré-Libertadores. Por quê? Porque não existia um combinado acerca da pré-Libertadores. Existia um combinado acerca da Libertadores, da fase de grupos. Para uma classificação para a fase prévia não tinha nenhum combinado. Então o que a diretoria do São Paulo fez? Vamos combinar então. O que me dizem? Não tenho um valor exato, porque o valor vai depender da premiação da CBF. São Paulo, se ficar em oitavo, se ficar em sétimo, se ficar em sexto, vai receber premiações diferentes. São fatias diferentes do bolo da meritocracia da CBF. Vai prezar por quem termina mais acima do campeonato. Então se o São Paulo terminar em sexto, e hoje o sexto lugar daria a vaga à Libertadores, e convenhamos, a chance de abrir um G7 ou um G8 é muito grande, porque a gente tem o Palmeiras e o Flamengo vivos na Copa Libertadores, tem o Fluminense vivo na Copa do Brasil, há chances de pelo menos termos um G7. Hoje o São Paulo está em nono, está fora dessa zona. Mas caso o time melhore, caso o time consiga subir posições, há um entendimento de que por mais que seja difícil o São Paulo se classificar para pré-Libertadores, ainda é a briga do time. E sendo a briga do time, o São Paulo sim premiará o elenco caso haja essa conquista. Qual que é o valor? Não me disseram o valor. O que me disseram? Deve ficar abaixo dos 20% da premiação da CBF. E o que eu ouvi? A premiação da CBF também é líquida. É difícil de prever exatamente quanto será. Porque tem direito de televisão envolto, tem bastante coisa. Não é equivalente para todos os clubes. Para o São Paulo, poderia ser algo na casa entre os 30 e os 40 milhões de reais. Ficando nisso, dá para prever que dos 20%, de 30 milhões, seria 6 milhões. Então a tendência é que fique abaixo da casa dos 6 milhões de reais. De novo, a tendência não é um valor fechado, porque vai ser uma fatia da premiação. Se o São Paulo ficar mais acima, a premiação pode ser uma fatia do bolo um pouco maior. Mas não deve variar muito não, deve ficar abaixo desses 6 milhões de reais. Então não é bem um bicho, é mais visto como uma premiação pelo desempenho. E isso já acontece na gestão. Inclusive, era o combinado no início do ano para a Libertadores, para a fase de grupos da Libertadores. Como não havia um combinado para a pré-Libertadores, agora a diretoria planeja dar essa premiação. O que eu também ouvi, nem os jogadores estão ligados ainda nisso, nem chegou nos jogadores essa conversa. O que eu ouvi é que não é legal chegar logo depois de uma derrota durante uma fase ruim e falar que você vai premiar os caras com uma bonificação caso eles melhorem de desempenho. O que eu ouvi que o São Paulo vai tentar esperar o momento ruim passar, talvez ganhar contra o Bahia, por exemplo, e aí ofertar de fato, oficializar de fato essa premiação. Então o fato é, o São Paulo ainda não colocou na mesa isso. O São Paulo planeja a criação desse bônus, dessa premiação, e caso o time melhore, certamente isso aí vai ser passado. Se não melhorar, não adianta a premiação, né? Convenhamos. Inclusive, internamente, eu ouvi a palavra difícil acerca da classificação para pré-Libertadores. Então, o planejamento para 2026 já também começa a ser pensado caso o time vá para a Sul-Americana. E lembrando, mesmo que vá para a pré-Libertadores, não há garantia nenhuma que vá jogar a Libertadores. Pelo contrário, o que eu ouvi, inclusive, é que a classificação à pré-Libertadores pelo menos garantiria, se o time passar da primeira fase da fase prévia, a ida para a Sul-Americana. De novo, se passar da primeira fase da pré. Enfim. O escopo agora, o balancete agora é esse da situação. São Paulo, evidentemente, tem a semana livre agora para jogar contra o Bahia e também me disseram, o jogo contra o Bahia é muito importante, é considerado como uma final antecipada em busca dessa vaga para a pré-Libertadores. Senhores, muito obrigado
Prazer demais estar aqui de volta. Deixem nos comentários sugestões, os likes de preferência também, mas comentem aí, eu estou sempre lendo o que vocês mandam e é legal demais ter a sugestão de vocês. Muito obrigado, seguimos na ativa. Hoje deve ter de primeiras 2 horas, São Paulo com um tarde cheias aí, com dias cheios. A gente traz em breve mais detalhes de bastidores. Valeu, aqui no UOL. Tamo junto, valeu.